Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Que a paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje está um dia tão agradável, né? Tem uma temperatura tão boa, né, irmãos? Então, assim, a gente fica pensando, né, irmãos? Se chove, né? As pessoas não vêm, né? Se faz muito frio também. Mas hoje está um tempo tão agradável, né? Então, assim, é um tempo para a gente tirar. Oi? Então, mas assim, tá confortável. Assim, em casa eu acho que está meio abafado, né? Mas esse dia que o Senhor Jesus escolheu por nós, para nós, né? Estávamos aqui. Eu não sei como é que foi o dia dos irmãos, amém? Se passou por luta, dificuldade, só Deus sabe, mas vocês venceram. Amém, irmãos? Você vai estar alegre ali. Amém? Então, irmãos, vocês venceram, amém? A gente sabe que é uma batalha, né, irmã Maria do Carmo? É uma batalha. E a nossa igreja, pastor Cláudio, a gente foi lá na reunião. Irmão, pode sentar, fica à vontade. Nós fomos na reunião mensal, né, que teve de departamentos, né? Foi minha primeira vez lá por causa de uma série de questões, né? Acho que a nossa igreja passou por mudança, né, de ministério. Eu perdi o contato. Mas eu sempre tive a vontade de estar conectado, né, irmãos? Com a sede, para saber qual que é a direção que eles estão dando. Nós estamos debaixo de uma direção, né, irmão Miguel? A gente tem uma direção para seguir, amém? E lá a coordenadora, ela estava explicando lá o que realmente as funções do coordenador, né, que eles falam, né? Acho que é o professor, tá? Coordenador, né, da escola bíblica. Então ela está falando umas coisas interessantes lá. Ela falou uma das coisas assim, que o professor ele não pode confundir lei com graça, né? Velho Testamento com Novo Testamento. E, irmão, pela graça de Deus, nós estamos no caminho certo, né? Porque nós estudamos aqui, batalhamos para estudar, irmãos, a Bíblia da forma que Deus quer, em Jesus. Então, assim, sabe, pastor Cláudio, às vezes a gente vê assim, a pouca adesão das pessoas, né? Muitas das vezes na escola bíblica, no culto de doutrina, que a gente tem que estar estudando a Bíblia, é diferente de um culto que tem a palavra da fé, não é isso? Uma pregação da fé, né? Não que a doutrina, o estudo não vai te dar base, né? Para você entender melhor o que está acontecendo, para sair dos enganos de Satanás. Mas, sabe, pastor Cláudio, a gente vai estar mudando uma cultura, né? Então, irmãos, a nossa igreja tem os seus problemas, claro, né? Tem as suas dificuldades, claro, como toda reunião de pessoas tem, amém? No entanto, irmãos, nós temos uma igreja que está lutando pela palavra, lutando para sair dessas crendices, para sair dessas doutrinas de homens, sabe?
para sair dessas coisas assim que não está na Bíblia e que nos faz patinar, não nos faz crescer. Então, justamente, é isso aí. Porque se você não tem um estudo, você não sabe, você não cresce. Aí você está muito, né, pastor Cláudio, está muito fácil para ser manipulado essas coisas religiosas e que tem aproveitadores no meio, né? Tem aproveitadores. Então, nossa igreja, nós estamos mudando uma cultura, né? Então, estamos caminhando a palavra, vamos continuar, irmãos. Né? Eu estou falando de coisas porque serve para mim. Sabe, irmão Miguel? Olha, vou te dar uma ideia. Uns 6 anos atrás, eu não tinha compreensão do que eu tenho hoje a respeito de Jesus Cristo. Eu não tinha. Sabe? Eu criei em Jesus, sabia quem ele era no sentido do meu Salvador. Mas era um pouco limitado, irmãos. Porque eu dividia muito. Né? Eu estava pensando em mim, na minha capacidade. Nunca foi. É na capacidade de Jesus. A questão do sumo sacerdócio, irmãos. Jesus é meu representante. Mas esse estudo eu nunca tive na igreja. Nunca tive. Não estou ocupando nenhuma. Porque as pessoas também passaram o que receberam para mim. Amém, irmãos? Então nós temos a oportunidade de ver coisas, irmãos, que exalta Jesus, que vai fortalecer a nossa fé. Amém? Então, nós somos um ministério, irmãos, que não é, como o pastor Cláudio falou, a gente não está aqui todo culto fazendo campanha. Né? Irmãos, quem já passou por ministérios assim, é muito chato. Tá? Todo culto é um desafio. E se você não faz o desafio, você não tem fé. Né? Ó, irmão, nós passamos por momentos difíceis, né? Desemprego, luta na família, né? Ora, peraí. E a Bíblia é bem clara com relação a Cristo. Agora nós estamos no período da fé. Creia, meu irmão. Creia que Jesus já conseguiu para você. Amém? Vamos fazer uma oração, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai amado e Pai eterno. Através do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos, meu Pai, por estarmos reunidos na sua congregação, compartilhando, Senhor, da sua palavra com os amados irmãos, meu Pai, que são herdeiros, meu Pai, herdeiros com Cristo. Pai, cubra-nos com seu sangue poderoso. Livra nossa mente, meu Pai, de toda e qualquer confusão. Amado Espírito Santo, que o Senhor possa fazer a sua maravilhosa obra e nos dar entendimento da sua palavra. É o que lhe pedimos e desde já te agradecemos. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós na quarta-feira nós já estamos com um estudo falando sobre o plano da salvação, né? Então nós já passamos bastante coisa, evidentemente, né, irmãos, que não dá para falar tudo, né? Senão a gente fica aqui muito tempo. Mas a gente vai fazendo um resumo, amém? Então Deus, antes do homem cair, Deus já tinha a solução, né? Que era o cordeiro que estava preparado antes da fundação do mundo, né? Deus já havia preparado a solução, e uma solução definitiva, amém? Então, irmãos, nós sabemos que o Velho Testamento, que é a velha aliança, são várias alianças, mas a mais importante é a aliança da lei, que foi dada a Moisés, não é isso? A gente sabe que essa aliança são sombras de Jesus, amém? Tudo que tinha no Velho Testamento, lembra? Para que Deus habitasse no meio do seu povo, ele tinha o quê? O que eles tinham que fazer? O povo tinha que fazer sacrifício. Não é isso? O sacrifício, o holocausto, né? É alguém pagando pelo pecado, é um inocente pagando pelo pecado de outra pessoa. Não é isso? Então, nós sabemos que para que Deus habitasse no meio do povo de Deus, no seu povo, amém? Eles tinham que se purificar. Sem purificação, Deus não poderia habitar ali. Porque se Deus habitasse no meio deles sem a purificação, o povo ia perecer. Ah, porque Deus é ruim? Deus é mau? Não. Deus é santo.
né? Em Deus não tem nada, não tem trevas nenhuma, nenhuma sujeira de pecado. Então, para que ele pudesse habitar no ser humano que tem a carne pecaminosa, ele precisava de uma purificação. E a Bíblia diz que sangue de animais não tira o pecado. Não tira, apenas encobre. Quebra o galho, né, para aquela situação. Por isso que ele tinha que repetir, irmão Miguel, todo ano sacrifícios, né? Uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era o líder dos sacerdotes, amém? Nós sabemos que tinham aqueles que trabalhavam somente na obra de Deus, irmão Jorge. Aqueles que pegavam as ofertas, não é isso? Ia lá, sacrificava, tirava o sangue, separava, queimava o resto, tal, apresentava, trabalhava dentro da casa de Deus, que são os levitas, né? Que vieram da tribo de Levi. Então dava trabalho. Então nós temos que entender que o sacerdócio dá trabalho, né? A gente não pode assumir compromisso, irmãos. E nós temos que mudar nossa mente com relação a isso. E fazer da nossa forma. Não é. Não é da nossa forma. E outra coisa, você está servindo a Jesus é servir as pessoas. Né? Sabemos que nós temos, né, irmã, situações que às vezes, meu Miguel, a gente não está tão acompanhando por outras coisas, mas a gente tem que ter essa consciência. Nós estamos servindo ao Senhor Jesus. Amém? Então eles serviam ali dentro, e para que Deus pudesse habitar, irmã Silvia, ali dentro daquele lugar, perto deles, tinha que ter um sacrifício. Eles trabalhavam todo dia, irmão Miguel, todos os dias, né? A Bíblia diz que quem era muito pobre pegava uma pombinha. E no caso mais pobre, era um punhado de sal, que não tinha dinheiro para pagar um cordeiro, não é isso? Ia lá. Entende? Então quem pegava isso? Até a forma de sacrificar os sacerdotes tinha que fazer. Tinha uma forma. Não poderia trazer sofrimento para a vítima. A não ser que tinha um sacrifício que tinha que esfolar. E Jesus foi esfolado por nós, não foi isso? Então, irmãos, é sombra. Sombra, porque viria Jesus e faria um sacrifício. Como Paulo diz, né? É um sacrifício que tira a consciência do pecado e nos traz uma consciência de perdão. Eles tinham que fazer porque eles tinham uma consciência de pecado. Não resolvia aquele sacrifício. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era o principal dos sacerdotes, ele pegava, fazia um sacrifício em primeiro lugar para ele, para os pecados dele, e depois para o pecado da nação. O sumo sacerdote representava todos, todas as tribos que estavam ali. E ele pegava aquele sangue, entrava dentro do templo, não é isso? Santo lugar ele passava, não é isso? E aonde? No Santo do Santo, onde ninguém podia entrar. Só Deus escolhia aquele que podia entrar ali. Só Deus poderia fazer isso. Só Deus escolhia. Depois, né, pastor Cláudio? Depois Israel começa a ficar misturar a religião com política, né? Então a gente vê que o sumo sacerdote nem era de Deus mais, era uma escolha política, né? Na época de Jesus. Mas enfim, nesse momento sim, para entrar no Santo dos Santos, sumo sacerdote. Ele entrava com uma cordinha e sua roupa também tinha uns sinos, não é isso? Porque se ele morresse lá dentro, irmão, ele tinha que ser puxado, né? Quem ia entrar lá? Se o que podia entrar errou, outro podia entrar? Não. Eles puxavam e Deus levantava outro, né? E ele chegava lá dentro, ia lá na arca. Dentro da arca tinha o quê, irmãos? Estou fazendo um resumo, tá, irmãos? Para a gente ler. O que tinha dentro da arca? Isso, os irmãos, eles estão espertos. É isso mesmo. E o que era a tampa? A irmã Silvia tá mole não, hein? 2 querubins, isso mesmo. E na tampa que tinha um nome chamado de propiciatório, né? Você propicia o sangue, não é isso? Pá! Você coloca o sangue, o sumo sacerdote, né? Pinga o sangue. E Deus, através do sangue, perdoa toda a nação. E a nação de Israel tinha um ano abençoado, um ano de livramento, um ano de paz. Né? Deus
significa eu permaneço com vocês. E quando dava ruim, irmãos? Eles poderiam esperar a irmã Rose um ano horrível. Amém? Deus, com isso, irmão Miguel, estava o quê? Mostrando o que ele ia fazer. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, a gente sabe que o Velho Testamento, irmã Maria do Carmo, é sombra. Então, quando nós vamos ler Moisés, ler Samuel, né, ler Elias, ler Eliseu, nós temos que olhar com olhos de cristãos. Ó, tinha Jesus ali? Não, ele estava representado, ele viria. Amém? E nós agora já estamos aonde? Em Jesus ressurreto. Na cruz, Jesus disse o seguinte: está consumado. Consumado o quê? Toda a exigência de santidade que Deus exige para salvar o ser humano. Ele pagou por mim e por você. Jesus não tinha pecado. O pecado que matou ele foi o meu e o seu. Né? E ele cumpriu a lei. E ali, a Bíblia é bem clara. Assim que Jesus entrega o seu Espírito, o que acontece no templo? Rasga o véu. Tem um louvor muito bonito, né? O véu que separava. Entendeu agora? Eu cantei tantas vezes esse louvor, nem sabia o que estava acontecendo. É lindo, maravilhoso. Mas nós entendemos agora. O ser humano foi conectado. O que Adão desconectou, Jesus resgatou para Deus a humanidade. E as pessoas precisam saber dessas boas novas. Qual que é as boas novas? Deus te perdoou. Essas são as boas novas. Nós temos que pregar o Evangelho. Amém? E quando a pessoa conhece que Jesus pagou os seus pecados, antes de você nascer, meu irmão, Jesus já pagou os seus pecados. Então não é mérito. Ele te agraciou. Né? E o pecado maior é quando você é iluminado. Irmão, tem pessoas que vêm na igreja, irmão Miguel, sente a presença de Deus, sabe que Jesus é o caminho. Ela foi iluminada, não foi? Mas ela não aceita. Ah, quando for mais velho eu aceito. Irmãos, lamentável, tão perto, mas infelizmente, se não toma, a gente sabe o dia de amanhã, só Jesus sabe. Hein? Então, se você tem que tomar uma decisão, pregar o evangelho, as pessoas têm que dizer sim. Né? A Bíblia diz que a igreja é a noiva, à espera do noivo. Ó, irmão, no casamento, irmão Miguel, quando lá o pastor, né, o padre também, pergunta para o casal, né? Fala para a noiva: você aceita o noivo? O que a noiva tem que falar? Sim, nós somos a noiva, nós temos que falar sim para Jesus. Isso eu ouvi, tá, irmãos? Muito bonito, eu ouvi, estou repassando para os irmãos. Glória a Deus, estamos agora em Jesus ressurreto. Nós lemos na quarta-feira passada que Jesus, depois, irmão Luzia, de ter purificado todos os pecados, o que ele fez? Assentou, descansou na destra, ao lado direito de Deus. E a Bíblia diz que o lado direito de Deus significa justiça. Deus te ama, Deus te salvou, mora dentro de você, mas foi pago o seu pecado, meu irmão. Deus não colocou debaixo não, eu amo tanto o irmão Jorge, que eu nem vou olhar o pecado. Não é isso. Pagou, estamos favorecidos, recebemos agradeço, mas foi caro, não foi barato. É um preço muito alto que Jesus pagou por nós. Amém? E agora nós estamos em Jesus ressurreto. Glória a Deus. Eu quero ler com os irmãos uma passagem com um texto que eu gosto muito, que vai dar uma base para a gente continuar no segundo capítulo de Hebreus, que é o 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 em diante. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, o contexto da carta aos Coríntios, que é uma igreja, não é isso? Para organizar, irmã Silvia. Eu estava dando muita confusão lá. Ao ponto dos discípulos lá virar e falar: olha, eu acho que Paulo nem é apóstolo. Eles estavam questionando a autoridade do apóstolo Paulo.
né? E o apóstolo manda uma carta muito esclarecedora. Não é isso? E a gente começa a entender. E nós sabemos que Paulo, irmãos, como é que foi a conversão de Paulo, irmão Vicente? É você mesmo, irmão Vicente. Como é que foi a conversão de Paulo? Você sabe, todo mundo sabe. Como é que ele chamava? Ah, já abriu a aula, ó, já. E aí? E aí, o que aconteceu? Um belo dia que Saulo estava indo, irmão Marlon, para prender, acusar e prender e matar, tá? Porque a gente pensa que é só, não, só vai prender e dar uns tapinhas. Não, 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 não. Tá? Saulo estava indo lá para prender os cristãos, não foi isso? Meio-dia, mais ou menos, a luz de meio-dia, hein? E aí o que aconteceu? Apareceu uma luz. Nenhuma luz dessa terra aqui pode se comparar à luz de Jesus. Jesus é a própria luz, algo extraordinário. E aí Jesus vai, aparece para ele uma luz muito forte, ele fica cego, não é isso? Jesus fala assim, Saulo, Saulo, por quê? Olha, irmão, mas ele está perseguindo Jesus, está perseguindo as pessoas que creem em Jesus. Então, quando alguém te persegue, irmão Miguel, que nós somos seres humanos, não é isso, irmão? A gente fica com raiva mesmo, a gente fica chateado mesmo, mas a gente tem que entender que está perseguindo quem? Jesus. Né? Então, os cristãos estão sendo perseguidos, perseguia mesmo, irmão. Era falar que era cristão ali, é quase assinar ali, ó, o atestado. É perder família, sabe? É perder família. E aí falou, Saulo, Saulo, por quê? É isso. Aí ele, duro para ti, se eu lembro mais ou menos, recalcitrar contra os aguilhões, é isso? Em outras palavras, duro para ti é dar soco, né? Murro e ponta de faca, né? Você quer ir contra mim? Eu sou o grande eu sou. É isso. Dali diante ele fica cego, não é isso? Vai para Damasco? Foi Damasco? Isso foi? Ah, tá, ele estava em Damasco. Ele vai lá pregar, não é isso? Deus fala com Ananias, não é isso? Aí o que acontece? Cai o quê? Isso, irmãos, tem um símbolo muito forte, irmão Marcos. Ele era doutor, especialista em lei, irmão Miguel. Especialista, ninguém ganhava dele na lei. Ele sabia tudo. E aí, desse doutor cai escamas, ou seja, ele começa a ver a verdade que liberta. A lei é a verdade? É, mas ela não veio para justificar o homem, nem para libertar o homem. Jesus, sim, é a verdade que liberta. Tremendo isso, né? A lei veio para mostrar que você merece o inferno. Que você veio para te condenar. Com a lei não tem caô, meu irmão. Falei, tem uma gíria aqui que a gente precisou falar. Não tem caô, irmã Luzia. Vamos ler 2 Coríntios 3. Começamos, porventura, outra vez, a recomendarmos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra. O que foi escrito em tábuas de pedra? 10 mandamentos, mas mais especificamente, né, irmãos, os 10 mandamentos. Olha a comparação que ele está fazendo, irmão. Agora você vai entender uma coisa que eu também não entendia e hoje nós vamos entender hoje. Então, está escrito no nosso coração, meu irmão. Não é isso? Não em pedras, mas em tábuas de carne. Isso é nos corações. E tem pessoas, né, irmã Luzia, que falam assim, meu Deus, não é açougueiro para gostar de coração. Né? Eu já vi pessoas de outras denominações falar isso, meu irmão. Deus som do coração, sim. Ué. Amém? 4, né? E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes
de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, ao qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Irmão, se tem uma nova aliança, a outra ficou ultrapassada, irmão. Então, a gente não pode... não, eu creio em Deus, mas tem dois deuses. É o Deus é um Deus só. Não é Deus do velho e do novo, não. É o Deus é um só. Nós temos que entender o processo que Deus, sabe? Deus colocou para nós. É um processo. Amém? Qual versículo? 6 ainda, né? Ao qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do... Porque a letra, mais o Espírito, nesse contexto, que letra que ele está falando, meu irmão? Nossa, matou o irmão Jorge. Nesse contexto, está falando de qual letra? A letra da lei de Moisés. Mas para você ver, quando a gente não lê a Bíblia, eu pensava um tempo atrás, a letra mata, e me ensinaram assim. Não, nem vou tocar na Bíblia. A letra está matando. Não. Eu conheço uma pessoa que leu tanto que morreu. Entende? Olha, eu conheço uma pessoa que leu tanta Bíblia e ficou doida. Estudou demais. Tá vendo, irmãos? Aqui está bem explicativo. E ele é um representante disso. Ele é alguém que amava a lei. Ele amava a Deus. Ele era sincero. Mas ele entendeu que Deus não deu a lei para justificá-lo, mas deu Jesus para justificar ele. Amém? 7, né? E se o ministério da morte, olha, Paulo chama a lei de ministério da morte, não sou eu que estou inventando. Se o ministério e Satanás usa a lei até hoje para matar. Por quê? Porque não tem como você combater. Jesus disse assim, ó, Jesus estava pregando para os fariseus, não é isso? Leia o Novo Testamento ali, irmãos. Jesus batia nos pecadores? Jesus chegava para os fariseus, acabava com eles, porque eles eram hipócritas. Não era? E aí, Jesus, meu irmão, falava com eles assim abertamente. E eles utilizavam a lei, e Satanás utiliza a lei para matar. Porque não tem como você escapar da lei. A lei veio para te condenar. A lei é perfeita igual a Deus. Somente Deus pode cumprir a lei. Não é isso? Jesus cumpriu o nosso lugar. Mas enfim. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, tinha glória. Claro que tinha glória. E Moisés tinha glória. Né? Tinha glória. Eliseu tinha o poder de Deus. Elias tinha o poder de Deus. Amém? Então tinha poder. Se revestiu de glória a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto. Lembra, quando Moisés falava com Deus em uma margem, ele descia com o rosto brilhando. Só que o que acontecia depois que ele descia? A glória ia... Isso é tremendo, irmãos. Eu acho que hoje eu vou ficar só nessa parte. A gente entrar no segundo capítulo de Hebreus semana que vem. Que é tremendo isso. Hoje eu entendo. Há um tempo atrás eu não entendia. Quando Moisés falava com Deus, aquela glória. O homem que falava face a face com Deus, não é isso? Aquela glória. Imagina você estar lá na tribo olhando aquele homem brilhando. É uma coisa extraordinária. Só que, o que acontecia? Ela ia embora, irmã Maria. Aquela glória indo embora. E a gente sabe, né, que Deus teve que exaltar Moisés, porque o povo, muitos não acreditavam. Sempre está querendo tomar o lugar de Moisés, não é isso? Então, Moisés, o que Moisés fazia? Pegava um véu e enrolava antes que a glória fosse embora, para que não levantasse esse burburinho. Olha, o que aconteceu? Já pegou na descida ali? Já perdeu a glória? É assim que o povo fala, irmãos. Então, era uma glória que ia embora. Ainda que desvanecente, como não será maior a glória do Espírito. Ele está fazendo uma comparação. Ele está fazendo uma comparação. Nós estamos hoje no ministério do Espírito Santo. Você sabia disso?
Jesus subiu, não foi? O que ele falou? Eu vou para o Pai, mas vou deixar para vocês o Espírito da verdade, não é isso? E nos convence o quê? O ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo, amém? Esse é o ministério dele, e ela é maior. Qual versículo nós estamos? 9. Porque se o ministério da condenação, está falando do ministério da lei, foi glória, e em muito maior proporção será glorioso o ministério da... Olha, um ensinamento que eu também tenho aprendido, irmão. Justiça. Você não vai achar em lugar na Bíblia que a lei veio para dar justiça, justificar. Não, mas Jesus é que justifica a gente. Aqui, ó, o ministério da... Nós estamos no ministério da justiça. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus que desceu todo na cruz, até sair água. O sangue dele ficou todo na cruz. Pagou os nossos pecados. Amém? E nos justificou. Amém? Abra 2 Coríntios, por gentileza, produção. 5:21. Aquele que não conheceu pecado. Quem que não conheceu pecado? Nem em pensamento. Você não serviria como cordeiro, não é isso? Ele o fez pecado por... Então ele pegou todo o esgoto, irmãos. E de repente você pode até pensar, o irmão Vitor era do mundo, mas não era tão ruim assim. Mas Jesus morreu para os ruins, muito ruim, sabe? Para os horríveis. Então ele pegou todo o pecado, para que nele, em Jesus, por isso o Evangelho, a pessoa tem que ser salva aceitando a obra de Jesus, olha lá, para que nele quem? Jesus, deveria ser com letra maiúscula, né? De repente na Bíblia do irmão dele está com letra maiúscula. Foi feito o quê? Entende? A gente tem que entender que Jesus é o nosso justificador, o nosso representante, e rejeitar toda a condenação de Satanás. É isso que liberta o homem do pecado. Amém? É saber que Deus te justificou. Você no Espírito é justificado, amém, irmãos? A gente está onde agora? No 2 Coríntios 3:10, não é isso? Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece. Tremenda a comparação que ele fala, né? Diante da atual sobressalente glória. O que ele está falando, irmãos? Passou. Sabe? O ministério de Moisés passou. Veio um infinitamente maior. E essa glória, que é o ministério do Senhor Jesus, que é do Espírito Santo, ela brilha. E a outra ofuscava. Essa, não. Essa brilha. O seu rosto agora, irmão, está brilhando. Espiritualmente está brilhando e não vai embora. Essa nova aliança que nós estamos nos trouxe esse brilho. O Espírito Santo morando dentro de nós. Lembra do primeiro Marte? Marte é aquele que morre por uma causa, que é o... Estevão. Isso. Lembra que ele estava sendo julgado? Todo mundo correu, né, mamãe?